orgulho que a gente chega ao nosso programa de número 100. Desde 2021, entrevistamos vereadores que passaram por esta casa e, com seus mandatos, construíram a história da Câmara Municipal de São Paulo. O nosso objetivo é deixar estes registros para que as futuras gerações compreendam a importância do Parlamento Municipal para a democracia. Neste programa especial, vamos dar um grande exemplo do que este plenário é capaz e entrevistar uma vereadora que tornou-se senadora, Mara Gabrilli. Aqui, em 2008, a Mara Gabrilli inaugurou um sistema inédito no país que permitia a votação de projetos de lei no plenário sem o uso das mãos, apenas com um piscar dos olhos. A piscada era como se fosse um clique no mouse. Muito mais do que acessibilidade, esse equipamento possibilitava a uma vereadora tetraplégica cumprir sua função de representar o povo. A vereadora que se tornou senadora chegou aqui e trabalhou por evoluções que eram urgentes, sentiu na pele muitas dificuldades e precisou desabafar um dia dizendo: não queremos mais brigar para provar que existimos. Mara Gabrilli é psicóloga, publicitária, foi secretária especial da pessoa com deficiência da Prefeitura, deputada federal, é senadora e foi vereadora de 2007 a 2011. Mara foi reeleita para o Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mandato que exercerá novamente a partir do ano que vem. Senadora, que grande honra receber a senhora aqui. Muito obrigada. Esse é o nosso programa de número 100, então para nós é uma alegria muito grande. Nossa, para mim também, eu estou emocionada. Além de ser o programa 100, assim, foi o começo da minha vida pública. Eu comecei na secretaria, mas já trabalhando para tornar a Câmara Municipal acessível. Então, imagina, assim, é uma alegria muito grande voltar aqui. Eu ainda estou sentada bem no lugar onde eu costumava sentar, que tinham tirado essa poltrona para eu poder, exercer meu trabalho. E foi algo inédito. Eu fui a primeira cadeirante, infelizmente, a única ainda que foi vereadora em São Paulo. Eu também fico emocionada, porque eu imagino o tamanho dessa luta que foi. Porque passa um filme na cabeça, né? Passa. Estar no Senado, que é um super passo na vida política de alguém, mas ter começado aqui. Desde que você me convidou, que o filme está passando. Na minha cabeça, e não só na minha, na cabeça dos meus assessores que estão aqui. Que são os mesmos, gente, que são ainda. Os mesmos, e isso é uma honra, porque a gente é um time, e um time que fez muito, sabe, por São Paulo, pelo Brasil, e continua fazendo. E a gente ultrapassou até as barreiras do país, que eu fui eleita para o Comitê da ONU como perita da ONU em 2018. E agora eu fui reeleita para começar um novo mandato em 2025. E a equipe é essa equipe. Então, a gente começou aqui no município e levando inclusão, levando o olhar para as minorias, levando um trabalho para aqueles que são mais vulneráveis. E a gente foi se empoderando de fazer isso. Gente, foi da Câmara Municipal de São Paulo para o mundo. Foi isso, né? Mas começou aqui. Assim, foi aqui que eu me apaixonei pelo Legislativo. E pela política? Sim, pela política. Assim, quando secretária, eu já estava percebendo que tinha um sangue político que circulava no meu corpo e que eu não identificava como uma ação política. Eu não me via desse jeito. Mas eu sempre fui. E eu fui descobrindo aos poucos que o que eu fazia era política. E eu comecei fundando, quando eu quebrei o pescoço, que eu sou publicitária e psicóloga de formação. Aí eu quebrei o pescoço com 26 anos e resolvi fundar uma organização não governamental. E essa organização existe até hoje,
com um trabalho incrível que a gente faz no Brasil, que é o Instituto Mara Gabrilli. Então, o meu primeiro passo foi o terceiro setor. Aí eu virei secretária municipal, convidada por um político que é um líder que eu sempre admirei muito, que é o José Serra, e ele me convidou para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que foi a primeira do Brasil. Em 2005. 2005 e 2006 eu fui secretária. Aí em 2007 eu vim para cá. Até anotei aqui alguns avanços que a senhora tinha conquistado lá. O número de ônibus acessíveis com bancos largos para obesos e piso baixo tinha passado de 300 para cerca de 3.000. Foi. Isso é só um exemplo, né? Fora a calçada, fora os projetos... Mais de 400 quilômetros de calçadas. Que era um assunto que a gente vai tocar bastante aqui, né? Depois de mandato. Então já chegou assim com essa bagagem, assim, né? E já tinha tido um contato com a Câmara. Não, e foi uma força muito grande dentro da prefeitura, que foi o meu primeiro passo ali de levar pedagogicamente a questão da inclusão para todos os secretários. Então, foi uma mudança muito grande, porque eu era secretária municipal e estava no meio deles. Então, eu não estava lá para isentá-los da responsabilidade da pessoa com deficiência, da inclusão, da acessibilidade, mas eu estava lá para fazer com que eles fizessem. Então, eu que tinha que ter o conhecimento do que estava acontecendo em todas as pastas, para chegar lá e falar, está faltando diversidade aqui, cadê o atendimento à pessoa cega? Cadê o atendimento à pessoa surda? Por que ninguém está falando de deficiência intelectual nessa pasta? Então, esse era o meu papel, era pedagógico. E um dos locais que a gente achou que era de suma importância trazer acessibilidade foi a Casa do Povo. Então, a gente fez todo um trabalho junto com a Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura para tornar a Câmara Municipal acessível para qualquer cidadão. Então, hoje tem o piso tátil, o cidadão que vem visitar, ele tem todo acesso. Trocaram os elevadores para elevador que fala. E aí a Câmara providenciou esse equipamento para eu poder votar, que foi revolucionário, assim, porque eu podia fazer isso só com o movimento dos olhos. E antes fazia como, senadora, para votar? Então, colocava o dedo, mas a Câmara foi muito ligeira, entendeu? Eu não teve tanto tempo assim que eu tinha que ter ajuda para votar. Logo já providenciaram esse equipamento e quando eu fui eleita, porque depois eu fui reeleita vereadora, né? E assim deu para ver a paixão que eu tive pelo trabalho, né? Porque eu sinto muito falta disso. É um trabalho direto com o povo, entendeu? Você fica muito mais próxima, sabe, da realidade da cidade. Mas também é mais cobrada. Muito mais cobrada. Só que eu chegava no meu gabinete, Viviane, quando eu via uma fila na porta, aquilo me enchia assim de gratidão, sabe? De falar assim, nossa, todas essas pessoas estão me procurando porque estão precisando de alguma coisa. Então, a gente teve um cuidado muito grande de montar um gabinete diverso, com muita diversidade. Então, desde aqui, eu comecei com um funcionário que tem síndrome de Down, que está comigo até hoje. Olha, aí a gente teve funcionário cego, eu tinha uma funcionária surda, que inclusive a gente testou ela em todos os locais do gabinete, para ver onde ela ia se sair melhor. E o que ela mais gostou de fazer? De atender a fila de pessoas. Ela passou a ser a ouvidora do gabinete. Que lindo. E ela era surda. E ela não conseguia fazer isso por telefone, mas ela lia lábios. E assim, ela era a pessoa do gabinete que mais disponibilidade tinha para ouvir. Isso é tão assim, impressionante, né? Que você fala, que paradoxal. Então, assim, eu fui aprendendo muito com a minha equipe. E assim, até hoje. Né? A minha equipe que
vai me preparando e me trazendo as demandas. Então, hoje a gente já consegue chegar, né, nos extremos, nos segmentos, e parece assim até que o meu gabinete é a casa dessas pessoas, onde elas têm acolhimento, onde elas têm resposta. Onde elas são ouvidas. E né? onde elas são ouvidas, e tem gente que vai atrás mesmo para tentar melhorar a vida dessas pessoas. A senhora falou uma coisa muito interessante, que é a questão da mentalidade, né? Eu queria saber, quando a senhora chegou, como é que era essa mentalidade aqui? Porque teve um discurso muito interessante de 20 de abril de 2007, que a senhora deu uma aula, assim, para eles, né? De número, assim, ó, somente 10% dos surdos no Brasil têm conhecimento da língua, a surdez é uma das deficiências que mais excluem, somente 10% dos cegos têm acesso à leitura em braille, anões são especialmente excluídos. Esta casa precisa debater e encontrar equipamentos adequados às pessoas com deficiência para que sejam incluídas no mercado de trabalho, na educação e na cultura. E ficou todo mundo, ó, mudo. E o discurso continua, Viviane. A gente ainda continua a ter. Mas, assim, era uma época em que dificilmente você lia sobre pessoas com deficiência em jornal, revista. Dificilmente você via na televisão, entendeu? Só tragédias. Então, assim, não era uma exclusividade da Câmara Municipal, o desconhecimento. Era só um retrato da sociedade. Era um mesmo retrato aqui. da sociedade. E foi muito importante a minha passagem aqui, assim, claro, com toda a modéstia, mas o que aconteceu? Os vereadores perceberam que tinha uma cadeirante aqui, e assim muitos começaram a tirar projetos que um dia pensaram em fazer, tirar da gaveta. Muitos começaram a apresentar projetos nessa área. Hoje tem uma comissão aqui de acessibilidade. Verdade. E então, assim, a gente evoluiu muito, né, nessa época. E eu sinto, assim, vários vereadores acabaram se sentindo parte dessa causa, né? Que foram os vereadores que mais ajudaram, seja na área de calçada, seja em outras áreas, mas sempre aparecia um querendo aprender mais sobre o tema. Ah, que interessante a gente poder falar isso. Bom, eu vou chamar um intervalo, então no próximo bloco a gente vai começar a falar desses avanços na legislação que a senhora moveu montanhas aqui para conseguir aprovar e que fizeram muita diferença, né, na legislação de São Paulo. Então a gente já volta com Vossa Excelência Memória e esse nosso programa especial de número 100. Não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta, então, com Vossa Excelência Memória, que hoje tem a super honra de entrevistar a senadora Mara Gabrilli, que começou como vereadora aqui na Câmara Municipal de São Paulo, em 2 mandatos recheados de muito trabalho e de projetos de lei importantes que a gente vai começar a contar a partir de agora, né? Foram 43 projetos de lei, 7 leis muito importantes que abriram caminho para outras né, por esse país todo. Vou falar algumas só para a gente conseguir comentar, senadora. Teve a 14.441 de 2007, que cria a Central de Intérpretes de Libras e Guias Intérpretes para surdos e cegos, né, para prestar um atendimento diferenciado sobre os serviços públicos. Então já vamos falar desse? Vamos, porque essa foi muito legal. E essa foi a minha primeira lei. Era um atendimento tipo online? Foi a primeira lei que eu fiz.
era um atendimento online, inclusive na lei já diz que o atendimento é através de webcam, o que barateia demais. Então a gente conseguiu equipar todas as praças das subprefeituras com webcam e para fazer a tradução com a central de intérpretes. Ali na hora já. Mas eu fiz a lei. Agora o interessante é que a prefeitura executou e hoje a central, que chama CIL, ela acabou de ganhar prêmio na ONU. E depois que a gente começou aqui, a central de intérpretes se multiplicou por todo o Brasil. Então, assim, a gente abriu uma porta de comunicação para esse público que você mesma comentou, o quão excludente é ser surdo, porque, inclusive, é uma deficiência que quem passa do lado não sabe. Então, são pessoas invisíveis. Que ficavam fora do atendimento, né? Totalmente fora. Né? Uma pessoa numa metrópole sem poder se comunicar. É avassalador. É desesperador. É. Não, essa foi incrível, foi a primeira, né? Foi a primeira, e ainda guia intérprete para surdo-cego. Que assim, o surdo-cego é uma deficiência, não são duas juntas. É uma deficiência, a surdo-cegueira. E que aqui, imagina se em 2007 se falava disso. Era muito, muito, muito pouco. As pessoas não conseguiam nem imaginar alguém surdo e cego. E, poxa, a gente conhece pessoas surdas cegas que conseguem trabalhar, que conseguem contribuir, entendeu? Que tem uma vida plena. Sim, ou pelo menos tentam ter, né? Quem tem oportunidade, né, de ter um guia intérprete, de ter esse profissional que faz a língua de sinais na pele, consegue, né, exercer cidadania. Agora, infelizmente, a maioria não tem, né? Tudo que a gente comenta, eu acho que dessa questão de falta de acessibilidade está muito atrelado ao papel que o representante tem aqui, né, de exercer de criar uma lei, de exercer uma política pública para eles, né? Porque senão não tem sentido. Então, quando eu fico pensando no mandato da senhora, eu fico pensando na senhora apresentando essas pessoas, apresentando esse problema aqui, essa questão aqui, e aí propondo a solução, né? Foi um pouco isso que aconteceu. Foi. E foi muito ouvindo. Eu aprendi muito a ouvir. Que eu acho que assim é a matéria-prima básica do trabalho de um parlamentar, sabe? É essa informação que vem do povo, que vem da população, que vem de segmentos excluídos, entendeu? Se você não se mesclar dentro dos segmentos, você não vai entender quais são as maiores necessidades. Então, assim, é importante você conviver, você ir lá, você ouvir, você tentar entender e tentar progredir juntos, porque muitas vezes chegavam demandas aqui que a gente não tinha noção o que ia fazer e que hoje virou política pública. Então, a gente foi percebendo que, de um em um, de ações pontuais, a gente podia ter uma visão mais estratégica, sabe? E com essa visão estratégica, começar a pensar no projeto de lei que atenderia uma maioria desse segmento. Então, acho que foi um bom exercício assim, legislativo, para a gente passar pela Câmara Federal depois e chegar no Senado. Nossa, e como? Aí teve uma lei de 2008, que é a 14.671, que criou o Programa Municipal de Reabilitação da Pessoa com Deficiência Física e Auditiva. Então, na época eles chamavam NIRS, Núcleo Integrado de Reabilitação, e NISA, que era o Núcleo Integrado de Saúde Auditiva. E hoje eles viraram os CERS, que são os Centros Especializados em Reabilitação. E, assim, foi o começo. Assim, foi a primeira vez que o município teve um serviço municipal de reabilitação e que passou a integrar a grande rede, porque os grandes centros de reabilitação começaram a encaminhar pacientes para esses pequenos centros, né? E até o trabalho do Instituto, até hoje, é um trabalho que a gente faz, a gente recebe as pessoas
né, faz uma anamnese na família inteira, mas a gente encaminha para os serviços que a cidade oferece. Então, a gente está sempre de olho para ver se os serviços estão sendo ofertados com qualidade. A de 2008, que é o PEC, o Plano Emergencial de Calçadas, a 14.675. Essa lei, embora uma lei municipal, ela foi revolucionária. Porque o que acontecia? A gente sempre teve calçadas, né, bastante remendadas e parece uma coxa de retalho. Sim. E a prefeitura falava, eu não posso fazer porque a calçada lindeira a um imóvel era responsável do proprietário do imóvel. Do morador ali. Então ninguém fazia nada. Porque você acha que pega um proprietário de imóvel numa região menos favorecida financeiramente, você acha que é a mãe que está preocupada se vai ter leite para o filho, ela vai pensar no tipo de piso, se ela vai comprar um intertravado, se ela vai comprar um ladrilho hidráulico, se ela vai fazer a inclinação certa? Não existe isso, né? Como que a pessoa vai fazer? Então, o Plano Emergencial de Calçadas, ele autorizou a prefeitura a fazer calçadas e obrigou a prefeitura a fazer calçadas nas rotas onde os serviços estão concentrados. E para isso a gente desenvolveu um sistema logístico que foi alimentado com todos os serviços que a cidade oferece, para o sistema dizer onde as calçadas deveriam ser feitas, em cada subprefeitura. Isso foi um avanço muito grande. Eu lembro até na época o Ministério das Cidades pediu o nosso sistema logístico para poder copiar, porque ele foi realmente muito bem feito, muito bem alimentado, e tirando a topografia, que o próprio subprefeito tinha que falar, essa área o sistema diz que pode, mas a topografia é ruim, então a gente pensava em outra rota, mas ele foi muito importante. Aí depois, como deputada federal, na Lei Brasileira de Inclusão, que acho que a gente vai falar disso, aí a gente conseguiu mudar o estatuto da cidade e passar a responsabilidade de liderar o processo de calçada para o gestor público, no caso, os prefeitos. Então era o Kassab, o prefeito, e isso eu imagino que para colocar em prática essa questão das calçadas exigiu uma interlocução muito grande com a prefeitura, né? Muito Como é que grande. foi isso, senadora? Eu sinto falta disso, porque eu não vim para cá para fazer projeto que não fosse execuível. Então, eu tinha passado 2 anos na prefeitura, o que me deu um pouco de conhecimento sobre a prefeitura. Isso foi muito importante. Então, eu queria fazer projeto que a gente conseguisse cumprir a lei. E isso não é fácil. É super fácil pegar e inventar um projeto, acorda de manhã, vou botar... Isso aconteceu aqui. Vou botar sinal tátil na haste do ônibus onde as pessoas seguram. A pessoa fez o projeto de lei, mas é tão nada a ver. Como é que o cego vai entrar no ônibus e vai ficar procurando onde é que está um aviso tátil? É uma coisa sem a mínima necessidade, que não vai ajudar em nada. Então, e a pessoa fica feliz, fala, eu estou ajudando os cegos. Mas não, acho que a gente tem que pesquisar. E eu morei naquela prefeitura para entender. Eu lembro que o Pólice Neto era líder, ele acompanhou também para a gente conseguir fazer com que o programa de calçada saísse. Né? E saiu. Foi bem execuível. Isso que é bacana você assistir. Né? O projeto que foi construído de uma forma que a prefeitura conseguiu cumprir. E teve mais um, que eu vou só dar um exemplo de mais uma, que é de 2010, que fala da questão do emprego, né? Que foi muito legal, que criou o Censo Inclusão para identificar, mapear, cadastrar essas pessoas. Que agora a gente tem a pergunta no censo do IBGE, né? Se tem pessoa com deficiência ou não, mas saber a fundo onde estão essas pessoas, o que elas estão fazendo, elas estão trabalhando, elas têm cadeira, elas têm aparelho auditivo, elas estão estudando. Então, esses dados eram importantíssimos para a gente saber
porque a gente sabe que tem um universo invisível de pessoas com deficiência que ninguém detectou. Então, o fato de São Paulo ter uma lei, que é o Censo Inclusão, já nos deixa à frente, porque quando você vai fazer uma política pública, você precisa saber para quem, né? E você precisa saber para quem e onde ela está, minimamente, né? Então, ele é de extrema importância para a gente conseguir ir aprimorando nossas políticas. E teve muito mais projeto de lei, gente bacana, o selo de acessibilidade, a questão da... O selo de acessibilidade foi entregue para o Roberto Trípoli, quando ele foi presidente, por conta da acessibilidade da Câmara. Então, a Câmara acho que foi uma das primeiras a receber o selo. O que é um incentivo muito bacana também, né? A questão das casas de shows, de teatros, que proibia cobrar mais de uma entrada, acho que por conta de uma amiga da senhora, né? Foi. A Leide Moreira, que ela faleceu, tinha esclerose lateral amiotrófica. E ela gostava muito de ir em shows. E ela só usava maca. E ela ainda ia com uma galera, porque ela respirava com o aparelho, ela não falava. Então ela ia com o médico, com o cuidador e pagava o ingresso de todo mundo. Ela nunca pediu para não pagar. Só que o dela quiseram comprar 8 lugares, porque ela ia deitada na maca, então eu falava assim, não, você ocupa muito espaço. E foi aí que eu saí brigando e a gente criou a Lei de Moreira, que para que as pessoas possam ir em shows e que não... E que paguem um ingresso como todo mundo paga. Exatamente, não tem cabimento. Então, você veja, aconteceu isso em companhia aérea, não brasileira, graças a Deus, mas de querer cobrar 2 assentos para uma pessoa obesa. Não, o avião tem que ter um assento grande, entendeu? Para uma pessoa obesa. É humano ser obeso. Então, tem que saber que tem que integrar essas tecnologias nos lugares que a gente frequenta. Senadora, a gente está falando, lógico, sobre esse tema de acessibilidade, que é o tema, né, da senhora, mas teve um tema muito bacana aqui do mandato da senhora, que foi a transparência, que é uma atitude muito legal desse mandato, foi criar um sistema de acompanhamento dos projetos de lei, né? Uma ferramenta acessível para que todo mundo pudesse acompanhar o que estava tramitando por aqui. Era ainda meio incomum essa prestação de contas? Era bem incomum. E o que a gente queria? Queria que as pessoas com deficiência, os familiares, os profissionais e principalmente as pessoas que não tinham conhecimento sobre deficiência, sobre outras questões que a gente estivesse trabalhando, pudessem ter acesso e pudessem trazer contribuições. Então, a gente resolveu tentar deixar acessível para as pessoas poderem acessar os projetos para que elas participassem mais, né? E a gente viu, olha, eu andei estudando vários parlamentos pelo mundo que trabalham acessibilidade, mas não só no sentido do acessível para a pessoa com deficiência, mas no acessível para toda a população. Porque às vezes você pega o linguajar do legislativo, as pessoas ficam ouvindo e elas não entendem muito se não tem já os jargões. É um linguajar difícil, né? É um linguajar diferente. Apartes. Então, por exemplo, alguns países, eles trabalharam muito esse tipo de acessibilidade também, para facilitar a comunicação, para as pessoas comuns poderem entender o que acontece dentro de um parlamento. Isso aconteceu no Chile, isso aconteceu na Inglaterra, que houve essa preocupação. E aí, assim, para a gente, eu acho que foi o que sedimentou o formato de trabalho na Câmara Federal. Porque quando eu cheguei aí, eu fui designada relatora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tinha esse nome, já tramitava há muitos anos e não tinha consenso. Aconteceu a Convenção da ONU
sobre os direitos das pessoas com deficiência e o projeto não acompanhou. Então, quando eu assumi, aí eu fui designada relatora, a gente montou um grupo de trabalho dentro do Ministério de Direitos Humanos, com congressistas, especialistas congressistas, especialistas e juristas, e pegamos o texto da convenção e reescrevemos o estatuto à luz da convenção. E aí o que a gente fez? Colocou em consulta pública. Primeiro projeto acessível na língua brasileira de sinais. Primeiro, na história da Câmara Federal. Depois, acessibilidade para os cegos poderem contribuir. Depois, uma linguagem até mais simples para receber contribuição de pessoas com deficiência intelectual. Depois, a gente não recebia de ninguém, fosse senador, ministro, prefeito, nenhuma sugestão. Eu falava, por favor, alimenta o E-Democracia, que era a ferramenta da Câmara Federal para isso. Então, tinha ali sugestões de grife, sabe? De pessoas conhecidas, e um debatia em cima da sugestão do outro. Inclusive o nome, Lei Brasileira de Inclusão, veio do E-Democracia. A gente preparou um kit audiência pública e distribuiu para deputados de todos os partidos diferentes e em todos os estados, para eles fazerem audiência pública, para eles se empoderarem do tema, para eles se sentirem que estavam trabalhando inclusão, trabalhando acessibilidade. Por isso que a votação foi unânime, porque assim, teve um envolvimento muito grande de todos os deputados. E a participação da sociedade civil, que acabou virando um case. E hoje, quando você chega na Câmara, eles contam que foi o projeto de lei que foi construído com a maior participação da sociedade civil na história do Congresso brasileiro. A participação de todos. Bom, a gente está chegando no finzinho do nosso programa, senadora. Eu sei que a legislação avançou muito, Câmara dos Deputados, Senado, e sei que a senhora já falou do que sente falta daqui, que é esse contato também sempre com a população, essa conversa com o prefeito. Mas eu queria saber, de fato, o que a senhora levou da Câmara de Vereadores de São Paulo, além de ter essa questão do aprendizado de ouvir. Eu achei isso muito legal, porque a senhora é a voz dessas pessoas, mas tem a humildade de ouvir. Isso é uma coisa que está muito em falta hoje em dia, né? Eu falo que assim, as minhas duas formações, elas foram perfeitas para o cargo, porque o psicólogo tem que ouvir e o publicitário tem que comunicar. Então, a gente tem que ter a virtude, eu levei isso daqui, mas a gente tem que saber comunicar. Porque quando eu cheguei aqui, muitos dos projetos que a gente tinha conseguido fazer na prefeitura não eram usados. Os serviços não eram usados porque as pessoas não sabiam que tinham. Não conheciam. Então, a gente chegou aqui e aprendeu aqui que, além de fazer, tinha que comunicar que tinha feito. Então, ouvir e comunicar, assim, é um aprendizado que eu levei daqui e acho que faz toda a diferença na qualidade do trabalho. E valeu a pena essa passagem pela Câmara? Valeu, né? Eu morro de saudades. Às vezes eu penso, a minha equipe que está aqui, ó, reclamam até hoje. A gente não deveria nunca ter saído de lá, porque a gente gostava muito do trabalho. A gente teria adorado vocês aqui. E está na hora de ter outra cadeirante aqui. Está na hora, e as eleições estão chegando e para esses temos vereadores candidatas, tem mulher cadeirante candidata e com competência. Vamos lá, porque uma cidade que é boa para quem tem deficiência, ela é melhor para todo cidadão. Então é São Paulo que ganha botando uma cadeirante aqui. Fica a dica então, né, para as pessoas que vão votar. Senadora, muitíssimo obrigada por ter vindo, por ter topado, por participar desse nosso projeto tão especial, porque a gente quer que isso fique para a história, para os pesquisadores, para saberem o quanto vocês trabalharam aqui, trabalharam muito sem descansar, e esse trabalho faz uma grande diferença para essa instituição. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, que entrevista gostosa, que delícia lembrar de tudo isso. Bom saber que a Câmara foi tão importante na vida da senhora aqui. A gente que agradece demais. Obrigada. Obrigada.
A gente espera que você também tenha gostado desse Vossa Excelência Memória. A gente fica por aqui até a semana que vem. Tchau!